sobre isso aqui com vocês, né? Acho que você não falou. Então, ótimo. Eu só fiquei por conta da orientação no trabalho. Pessoal, então agora a gente vai entrar numa toada. Toada é um termo, não sei nem de onde que é, mas uma toada significa... não sei explicar toada, não. É um termo é uma expressão idiomática muito utilizada em Minas, também lá no Nordeste. Mas nós vamos entrar numa toada de aula aí agora, tratando especificamente sobre teorias filosóficas, teorias filosóficas de filosofia política que abordam a concepção original, né, a concepção de origem do Estado e da política, né? Então a gente vai trabalhar basicamente aí 3 frentes, né? Então a Idade Antiga, com o Platão e o Aristóteles, a Idade Moderna, que seriam os contratualistas, e a Idade Contemporânea, mais ali pós-Revolução Industrial, nos atentando um pouco para o Marx, mas eu acho que eu vou trazer algumas reflexões mais contemporâneas também. Então o objetivo é compreender o desenvolvimento das reflexões, né, em torno do Estado, pela perspectiva da história da filosofia, tá? Então, hoje nós vamos ver um pouco do Platão, da filosofia política do Platão. Na aula que vem Aristóteles e depois Moderno e por aí vai. Então, vamos lembrar aqui um pouco quem foi o Platão, tá? Esse filósofo que basicamente ele é a base, é o fundamento de toda a filosofia ocidental, né? Ele é um filósofo que nasce ali, ele vive na Grécia, né? Entre os períodos de 428 e 347, se eu não me engano, depois do período áureo da democracia grega. E no livro dele, denominado República, ele vai explicar basicamente o livro todo. Assim, eu acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente, principalmente nos filósofos antigos e nos filósofos modernos, é que toda a filosofia deles ela está concentrada em torno de um centro, né? E vamos pensar, né, digamos, a filosofia do Platão e do Sócrates como se fosse uma árvore mesmo, né? As raízes, o tronco e os galhos. Então, toda a filosofia deles está, digamos, fundamentada em torno de uma compreensão ou de uma busca pela compreensão de como se dá o conhecimento, como se constitui o conhecimento. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Estou querendo dizer que tanto Aristóteles quanto Platão, eles vão definir, né, os termos políticos que eles vão utilizar, ou vão definir a política deles em torno da questão de como se dá, propriamente dito, a divisão das almas, né? Eu acredito que mais o Platão, né? Mais o Platão. O Platão, então, basicamente, ele vai buscar explicar como se constitui o conhecimento da nossa realidade, né? Que aí é o que denominamos de epistemologia. E a partir dessa epistemologia muito bem definida do Platão, ele vai buscar propor uma forma de divisão social e, consequentemente, né, se ele está falando de divisão social, ele está falando aqui de quem governa e quem deixa governar. Então, é importante ficar muito claro isso, ficar bem frisado, porque para o Platão, o conceito de justiça, que era um conceito muito, digamos, muito essencial na filosofia política, na filosofia moral grega, né? Ele vai girar em torno de uma espécie de um equilíbrio entre as 3 divisões sociais existentes na cidade. E lembrando que essas 3 divisões sociais existentes na cidade, ela é concomitante ou ela é concomitante, né? Ou ela é baseada na divisão das almas.
Então, assim, a justiça depende do equilíbrio. E é uma ideia que vai ocorrer de Platão a Aristóteles, né? Então, a justiça é um equilíbrio. Aristóteles vai denominar isso de mediania, o justo termo, né? Uma coisa curiosa para a gente entender aqui é que o Platão ele vai ser um dos primeiros pensadores ocidentais a definir que há uma divisão. Então, no caso, a alma teria três divisões, né? Existiriam três divisões da alma. E a cada divisão da alma corresponde uma função social. E a cada função social, ou a cada divisão social, vai corresponder uma determinada função. Então, vou reformular o que eu falei. A cada divisão da alma se segue digamos, uma distribuição social. E essa distribuição social há uma função. Esse aqui é um plano muito genérico de talvez seja um dos primeiros filósofos a pensar em engenharia social. E a engenharia social, sobretudo para nós, da filosofia e das ciências humanas, é um termo que a gente não gosta muito. Por quê? Porque o termo engenharia social é basicamente designar uma função a uma determinada classe social. Com isso, nós estamos atribuindo o seguinte, que a classe mais pobre, a classe dos trabalhadores, elas devem simplesmente obedecer àqueles que estão lá em cima. O conceito de engenharia social ele vai ser muito bem trabalhado, né? Sobretudo, por exemplo, nas maiores exemplares ditatoriais do mundo, né? Então, uma ditadura, ela tem que se basear na ideia de alguém que governa, alguém que manda e alguém que obedece. Não estou falando nomes, mas se alguém já entendeu, ótimo, o recado está dado. Então, as ditaduras sociais, elas pressupõem, de alguma forma, uma formação social que designa tarefas, que designa funções, né? E isso, primeiramente, já eu não sei se eu posso dizer antecedido ou é proposto. Eu não posso também dizer que Platão é o primeiro engenheiro social, não é isso, mas assim, acaba que as reflexões do Platão, elas acabam apontando para isso. Mas por quê? Porque o Platão, de alguma forma, ele acredita que a cada função social está distribuída dentro de uma preponderância da parte da alma. Então vamos entender isso. Para o Platão, então, como eu disse, existiriam três partes da alma: a parte instintiva, a parte emotiva, das emoções, dos sentimentos, e a parte da razão. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Os instintos, eles estão relacionados, antes de tudo, com o modo como nós reagimos ao nosso ambiente. A emoção, ela está relacionada com o modo como nós reagimos ao nosso ambiente, mas a um nível social. Enquanto a alma instintiva ela está relacionada com o modo, né, ela tem relação com o modo de como, digamos, reagimos, né, por exemplo, à fome, ao frio, né? Então, fome e frio são modos como nós reagimos ao ambiente. Então, se eu percebo que o ambiente está frio, eu quero me proteger. Então, essa alma instintiva, ela tem uma relação intrínseca com o modo como com o modo como, perdão, ela tem uma relação intrínseca com a forma como reagimos ao nosso ambiente, ao nosso redor. Enquanto a parte emocional, a parte sentimental, ela tem mais relação com o modo como nós relacionamos com o ambiente social. O que é isso? As emoções. As emoções é o medo. As emoções é o medo. As emoções é a tristeza, é a alegria, é a raiva, né? Então eu acredito que a emoção pressupõe uma certa relação social, né? Por quê? Né? Eu posso estar com medo de alguma coisa que eu crio, né? Mas esse medo ele vai ser em relação a alguma ocorrência nesse mundo social. Eu acredito que os sentimentos e as emoções, de uma forma geral, eles são os sentimentos, de modo geral, eles pressupõem o social. Eles sempre vão pressupor o social. Acredito assim que você pode vivendo sozinho, né? Vamos supor que
nós estejamos num momento em que estejamos totalmente sozinhos no mundo, né? Sem relação alguma com qualquer espécie de outros indivíduos, sejam humanos ou não humanos. Eu acho que é impossível sentir amor, por exemplo. Ou sentir raiva. Você pode talvez se frustrar ali com alguma coisa que acontece ali, mas sentir raiva no sentido de que a raiva ela é um sentimento de compartilhar uma frustração com o outro, eu acho que é meio difícil. Enfim, voltando aqui. E a razão, né? A razão que seria o modo como nós nos portamos em relação às formas de obtenção de conhecimento, né? E a razão é um modo de se obter um conhecimento racional da realidade, né? A razão, então, ela fundamenta toda forma de governar, né? E por isso ela deve ser preponderante nos governantes. Dito de outra forma, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que existiriam, então, 3 partes da alma e a cada parte da alma corresponde uma classe social e uma sua respectiva função. Né? O que o Platão está querendo dizer, ele está querendo designar funções sociais ou desenhar funções sociais para cada classe da cidade. Essa divisão, ela está assentada sobre uma divisão da alma. Então, a parte racional da alma, ela deve ser preponderante nos magistrados e nos governantes. E a eles cabem, né, governar com sabedoria. Do mesmo modo que naqueles em que a parte da alma irascível ou a parte sentimental, a parte, digamos, essa parte relacionadas aos sentimentos, né, elas são preponderantes naqueles denominados guerreiros, que são responsáveis por proteger a cidade. Por fim, a alma concupiscente, que é essa alma, digamos, que reage aos instintos, que é uma alma instintiva, ela prepondera nos artesãos, né, nos comerciantes de uma forma geral. E eles provêm, né, são responsáveis por prover as necessidades da cidade com temperança. Pessoal, vocês entenderam isso aqui? Sim. Professor, a Oi, Alan. razão é um bonequinho, a coragem é um leãozinho e os apetites são cobrinhas? Não, é o intestino, são as vísceras, que é dali que tem até uma área de conhecimento, eu não sei se ela está relacionada à homeopatia, não sei, que ela designa que a cada parte do seu corpo, você sente os sentimentos, eles são sentidos por parte do seu corpo. Então tem aquelas pessoas que sentem com o fígado, elas têm uma tendência específica. Aquelas pessoas que sentem mais nas entranhas, no intestino, elas têm uma tendência de reação. Então, assim, essa ideia de que ali está chamando apetites, né? Mas na verdade pode ter outro nome. Isso aqui são as paixões, né? As paixões são toda e qualquer forma de reações imediatas à realidade ao seu redor, né? Então, a fome, a necessidade de segurança, a necessidade de se proteger do frio, né? O movimento, de forma geral, de sair de um sentimento que lhe cause algo ruim e buscar algo, digamos, positivo, ela está governada por essa parte da alma que é a parte da alma, de acordo com Aristóteles, que está presente em todos os seres vivos. Entendeu, Alan? Entendi. Ótimo. Então, como eu disse, o Platão ele tem essa perspectiva aí de dividir funções sociais, né, para cada, digamos, parcela da sociedade, e essa divisão social está ancorada nas partes da alma, né? O Norberto Bobbio, que é um filósofo contemporâneo, um filósofo italiano, né, um filósofo político contemporâneo, ele vai afirmar que, na verdade, toda a divisão, né, e a partir de agora nós vamos ver um pouco sobre a divisão
das constituições ou das formas de governo. Então, todas as divisões de forma de governo que aparecem no Heródoto, que é aquele historiador grego que é muito referido, né, pelos pensadores, pelos filósofos. Vocês estudam Heródoto também na disciplina de história, né? Toda constituição, toda forma de governo, de alguma forma, ela está assentada na ideia de estabilidade, né? E o que é estabilidade? É a capacidade que tem de qualquer constituição ou forma de governo de perdurar, de resistir à corrupção. E aqui é importante a gente ressaltar o que é esse termo, né? O que é esse termo designado como corrupção? Corrupção nada mais é do que deixar de ser aquilo que se é. Então, tudo aquilo que existe no mundo sensível, na história, tudo aquilo que existe no mundo que não é ideal, está sujeito a deixar de ser aquilo que se é. Dito de outra forma, mudança. A corrupção nada mais é do que você mudar, existir essa capacidade de mudar ao longo dos tempos, né? Então, por exemplo, quando eu tinha 7 anos, né, eu era uma coisa e hoje eu sou outra. Então, essa sujeição à corrupção que nos caracteriza como seres humanos, né? Já Deus, por exemplo, a ideia de Deus ela não é corruptível, porque ela está num plano ideal, ela não está sujeita às mudanças do mundo sensível, né? E se, uma coisa curiosa, o argumento do Platão é interessante, se a nossa percepção do mundo muda de pessoa para pessoa, então deve existir alguma coisa que permanece a mesma. O que permanece a mesma? A ideia, o ideal, né? Então, o Platão vai se basear muito nessa percepção de que deve existir uma forma de governo ideal que deve basear na qual deve se basear todas as outras. Então, ele vai classificar quais são essas formas de governo. Então, assim, a degradação, tudo aquilo que está sujeito à degradação, né? Tudo está sujeito à transformação é passível de corrupção, tá? A estabilidade é a tentativa de fugir a isso. E é por isso que o Platão vai colocar que existem formas de governo. Formas de governo distintas. E nessa tentativa de estabelecer a distinção entre elas, Platão vai estabelecer que uma das formas de governo que ela tende primeiramente à estabilidade, né, é a monarquia. E essa característica da monarquia deve, né, ela deve de alguma forma fundamentar a Constituição ideal. Lembrando que, e aqui é importante ressaltar isso, para o Platão, todas as formas de governo que existiram na história e vão existir, ou seja, todas as formas de governo que existem de fato, que elas estão regendo as constituições de todos os países, todas essas formas de governo elas estão passíveis a serem o quê? Voltar aqui na palavrinha. A serem degradadas, elas estão sujeitas à corrupção. Se elas estão sujeitas à corrupção, então elas não são formas de governo boas. Tá? O que significa isso? Né? O Platão ele vai ser, eu acho que talvez juntamente ao Heródoto e posteriormente com Aristóteles, ele vai ser um dos primeiros pensadores da história do pensamento ocidental que vai definir modos de governo melhores e piores. Para o Platão, a qualidade da monarquia de se permanecer estável, o que eu estou chamando de estabilidade? O que o Platão está chamando de estabilidade na monarquia? Na monarquia, vamos pensar aqui, né? Qual que é a forma de governo? A forma de governo que vigora lá na Suécia, na Espanha, na Inglaterra, né? É a monarquia. O que é aquela monarquia? A monarquia parlamentarista, né? Então existe um rei, né? E a vigência desse reinado ela vai passando de geração em geração. Então assim essa passagem de geração em geração por uma mesma família vai fornecer a ideia de estabilidade. Então essa característica de estabilidade de um governo que vai passando de um para o outro, né? Mas de uma mesma família que tem uma tendência específica de governar é o que vai ser caracterizado aqui como estabilidade. Um regime estável.
No entanto, a monarquia, ela tende a se degradar. Ou seja, ela tende à sua forma negativa. O que é a sua forma negativa? Desculpa. É a tirania. É quando um rei ele governa para si e não para a população. Então, por conta disso, Platão vai dizer, ora, a monarquia na sua forma negativa, ela não pode ser uma forma de governo ideal, né? Qual vai ser essa forma de governo ideal? A aristocracia. A concepção política do Platão, de certo modo, é aristocrática. Por quê? Porque ela supõe que a grande massa de pessoas é incapaz de dirigir a cidade. Alô, democracia. Ele está criticando aqui a democracia. Lembrando que o Platão vê o seu mestre, o Sócrates, tá? Ele vê o seu mestre estar sujeito a. Não, está sujeito, não. Ele vê seu mestre morrer, né? O Sócrates morrer. Ele foi condenado à morte, né? Então, assim, o Platão ele é um pessimista com relação, sobretudo, às formas de governo, à forma de governo democrática, né? Então, assim, para ele, quem deve governar é o sábio. E aqui, pessoal, quem é o sábio? Quem são os sábios por Platão? Alguém ousaria dizer? Alguém poderia me dizer? Alguém chutaria? Seriam os filósofos? Seriam os filósofos. Por quê, Vitor? Ah, eu acho que é porque eles seriam os que pensavam em todas as ideias, sabe, avaliariam melhor, alguma coisa assim. Ah, ótimo. Aí eu te pergunto outra coisa, Vitor. A sua resposta está coerente. É, quem são os filósofos na alegoria da caverna? Isso aí eu Vocês não conhecem? lembro, não. Mas vocês chegaram a ver a alegoria da caverna ano passado, né? Aham. Sim. Quem é aquele que sai da caverna? Pode falar, Vitor. E o que acontece com aquele que sai da caverna? Aquele que sai da caverna é aquele que consegue ver as coisas na sua forma real, não é? Exatamente, esse é o filósofo. Esse é o filósofo, de acordo com Platão. O filósofo é aquele, então, que vai sair desse mundo de aparência. O filósofo é aquele que vai sair desse mundo sensível, desse mundo que está sujeito à transformação, que está sujeito à mudança, que, portanto, está sujeito à corrupção, né? Então, para o Platão, o governo aristocrático é a melhor forma de governo porque é nessa forma que os melhores, portanto, os sábios, os filósofos, governariam. Então, do grego, aristói, que é a palavra que compõe a palavra aristocracia, significa melhores ou superiores. Tá? E cracia é poder. Então, a aristocracia é a forma de governo em que o poder é exercido pelos melhores. E os melhores para Platão, eles devem constituir uma elite. Então, para o Platão, o que está em jogo aqui é uma aristocracia do espírito. É curioso ver o Platão, primeiramente, ele acredita de fato que aqueles que alcançam a luz, né, que alcançam a luminosidade, que alcançam, digamos, que alcançam esse modelo de conhecimento que não está sujeito à corrupção, eles seriam os mais adequados para governar, né? Já os demais não. Os demais eles deveriam ser o quê? Seguir o exemplo ou, digamos, respeitarem aquilo que é designado como designado como correto, né? Porque os filósofos são aqueles que alcançam essa razão inalcançável para os demais, né? Então, assim, no final das contas, a forma ideal de governo por Platão não é a aristocracia ou a monarquia, mas na verdade a mistura. É um elemento da aristocracia e um elemento da monarquia. O elemento da aristocracia que o Platão vai tomar como uma forma ideal é que na aristocracia existe um grupo que detém
que detém o poder. E esse grupo que detém o poder, para o Platão, deveria ser os filósofos. Portanto, o que ele vai tomar da aristocracia é esse exemplo de que os melhores governam. E os melhores para o Platão são os filósofos. A outra qualidade que ele vai tomar, mas a um regime de governo diferente, é a monarquia. É o conceito de estabilidade. Então, pensem que a forma de governo ideal para o Platão é aquela em que os filósofos eles governam e eles vão se procriando sucessivamente no poder para ter estabilidade ao longo dos anos. Tem um episódio dos Simpsons, eu acho que vocês não conhecem os Simpsons, né? Um desenho, para mim, é a maior representação da sabedoria popular é os Simpsons. Vocês conhecem os Simpsons, é claro, né? Ou não? Gente, vocês não conhecem os Simpsons? Opa, lógico. Aquele desenho que Tá. prevê um monte de coisa? Oi? Aquele desenho dos bonequinhos amarelos que já preveram um monte de coisa? Exatamente. Tem um episódio dos Simpsons que é o seguinte, ele... eu sei, óbvio, todos não conhecem Simpsons. É a mais bela síntese da cultura popular. E, ao mesmo tempo, acho que é a mais bela e a mais interessante. A minha esposa Camila não gosta, nem a minha irmã. Então, tem um episódio dos Simpsons que o prefeito Quimby, ele é pego com a boca na botija. Ele faz um desvio de dinheiro lá violento, assim, dos asfaltos. E o Homer consegue fazer com que ele seja investigado. E o dinheiro, ele foi usado para criar uma espécie de uma casa de banho dentro da prefeitura, assim. Aí ele foge. Aí a Lisa tinha acabado de entrar para aquele grupo, Mensa. O Mensa é um grupo composto por pessoas intelectualmente superiores, né? Porque antigamente a inteligência era medida pelo QI, né? E hoje em dia isso é balela, né? Não existe esse negócio, né? Hoje a gente sabe que existem 11 formas distintas aí de inteligência, né? E o teste de QI, ele media simplesmente tão só o raciocínio lógico, né? Então, o que acontece? A Lisa, ela entra pro Mensa, né? E quando o prefeito Quimby sai, o grupo dela, né? O grupo das pessoas que têm alto QI, eles reivindicam, porque está escrito na Constituição da cidade que um grupo formado pelos melhores, os mais sábios, devem governar, né? Na ausência do prefeito. E assim, explica de forma fenomenal essa proposta do Platão, né? E o que acontece? Chega um momento em que no grupo começa a haver dissociações, né? Começa a haver, como é que fala? Questionamento da forma do outro governar. Então, tipo assim, eles começam a colocar suas vontades sobre o grupo, né? E aí o que teríamos aí de início, né? Teríamos aí de início uma aristocracia, um governo dos melhores, dos mais inteligentes, passa descambado para uma forma de governo completamente negativa, que é o que o Platão, se eu não me engano, ele chamava de oligarquia. Oligarquia é quando um determinado grupo, ele governa para eles, né? E não governa para os demais. Um pequeno grupo, ele governa para eles. Então, assim, é uma forma engraçada de entender um pouco o que o Platão colocava como esse governo dos filósofos, né? E ali, visivelmente, ele é, digamos, questionado, né? E essa forma de governo que é constituída pelos melhores, pelos mais inteligentes, ela é questionada exatamente por essa perspectiva de que a sua forma negativa, e é o que ocorre no desenho, ela passa a ser, na verdade, o prevalecimento da vontade das pessoas no grupo, e isso começa a ter choques, né? Então, assim, o Platão vai dizer que todas essas formas de governo que existem na história, elas, de alguma forma ou de outra, elas vão ser corruptas. E por isso ele propõe uma forma de governo que seja ideal, ou seja, uma forma de governo que não esteja centrada na história ou nessa realidade sensível, mas na ideia. Então, o Platão ele vai examinar 8 formas de governo, né?
Acho que são... não, são 6. São 6 formas de governo. E eu não vou demandar de vocês que vocês saibam especificamente o que é cada uma. Eu só quero que vocês entendam que, no final das contas, a forma de governo ideal, ela possui características da monarquia e da aristocracia. E é isso. No final das contas, são formas de governo que, né, elas vão, de algum modo, elas têm que ser previstas, né, para que o governante faça da justiça o seu objetivo final. E é isso, tá? Então, para finalizar, o Platão, né, ele aceita que existem 6 formas de governo e dessas 6 formas de governo, 2 elas vão constituir o modo ideal, a forma ideal. Basicamente, o que nós temos para falar do Platão é isso aqui. Agora, o Aristóteles, né, o Aristóteles que foi o discípulo do Platão, ele, de alguma forma, ele vai manter algumas características do governo, digamos, não do governo, mas da filosofia platônica, né? Só que com algumas diferenças. Primeiramente, a premissa que vai sair disso, né? A premissa que sai da filosofia de Aristóteles é que o homem, por natureza, é um ser social. Né? O homem, por natureza, o ser humano, por natureza, é um ser social. Por quê? Porque para sobreviver, ele não pode ficar completamente isolado dos seus semelhantes, daqueles que são iguais. Né? Então, assim, para isso, né, assim, aí vem um conceito muito interessante, Aristóteles, que é o conceito de comunidade, e no livro A Política ele vai analisar a comunidade desde a formação inicial, que é a família, né, a célula composta pelo homem, a mulher e os filhos, né? Então, a família é uma comunidade, até chegar no grau máximo de comunidade, que é a cidade, a cidade-estado, né? Grega, a polis, né? Ele vai falar que as comunidades são naturais, né? E a cidade, ela encontra, de alguma forma, entre as realidades que existem naturalmente. Porque o homem é, por natureza, um animal político. Né? Então, assim, no final das contas, toda comunidade é um agregado natural. É um agregado natural. Então, vamos voltar aqui a entender o que é a polis grega, né? Primeiramente, a polis grega é vista pelo Aristóteles como um fenômeno natural. Por quê? Porque o ser humano é, em todo sentido possível, um animal político. Né? Dizer que o ser humano é naturalmente um animal político significa dizer que, por natureza, nós tendemos a nos juntar em comunidade. Então, assim, o fenômeno social ele vai ser caracterizado pelo Aristóteles, né, como algo natural de todo ser humano. Se ele está dizendo que o fenômeno social, né, é algo comum a todos, significa dizer que naturalmente todos nós somos, né, somos seres sociais, né? Mas vamos lembrar aqui um pouco sobre a divisão social na Grécia Antiga, de quem que ele está falando no final das contas, né? O Aristóteles está falando no final das contas sobre as castas sociais, as classes sociais que existem ali na Grécia Antiga, né? E quem são? Né? Escravos, eles são constituídos de prisioneiros de guerra e filhos de escravos. Eles não possuem participação política e trabalhavam no artesanato. Metecos eram os estrangeiros que não tinham direito de participar na vida política, nem de possuir terras. Mas eles são distintos dos escravos. São estrangeiros que vêm, são todos aqueles que vêm de fora para trabalhar no comércio. E, por fim, os cidadãos, e é aqui que o Aristóteles está dizendo, né, praticamente, quem é cidadão na Grécia Antiga, né? Homens, adultos, livres, filhos de mães e pais atenienses, tá? Eles tinham a idade mais ou menos, eu acho que 18 a 60 anos de idade, né? Então, é uma classe de pessoas às quais são restritos os direitos civis, os direitos dos cidadãos. Para a gente entender um pouco mais qual a diferença que a filosofia alcança para o pensamento mítico, é entender uma coisa. Antes do surgimento da filosofia, existe um conceito na Grécia, que é um conceito curioso,
que é a primeira coisa que a gente aprende quando a gente entra na aula de filosofia antiga, na graduação, é que a linhagem, né? A virtude, porque arete é o termo que eu vou falar, que é o termo grego para virtude. A virtude é adquirida por meio de uma linhagem, ela é herdada. Então, isso tá antes do surgimento do pensamento racional. Então, acredita-se que o cidadão, ele de alguma forma, ele herda a sua virtude pelo sangue. Então, se você é filho de pais virtuosos, você naturalmente será virtuoso. Agora, se você não é filho de pais virtuosos ou filho de escravos, você não tem virtude. Então, isso de alguma forma, a mudança dessa concepção, ela contribui para o surgimento da filosofia política, da filosofia e, por conseguinte, da filosofia política. E é curioso isso, porque no final das contas, o que o Aristóteles e o Platão estão fazendo é entender racionalmente como vai se dar, né, a constituição da virtude. E eles acreditam que a virtude, na verdade, para o Platão, é uma concepção, ela está localizada nesse plano ideal. Então, nós alcançamos a virtude a partir do momento em que abrimos mão do mundo sensível e nos baseamos na razão, né, para buscar o ideal da virtude. E por Aristóteles é você, primeiramente, ser um cidadão, mas dentro dessa ideia de cidadania, você agir como um bom cidadão. Então, reparem que por mais que sejam conceitos que às vezes pode parecer vago, né, são conceitos que eles estão buscando fundamentar racionalmente o que é a virtude. Eles estão buscando fundamentar racionalmente o que vem a ser, né, digamos, não só a virtude, mas também assim, buscando compreender como se dá esse fenômeno político-social, como se dá esse fenômeno social na perspectiva da cidade. E não a partir de algo que a virtude é herdada. Não, o Aristóteles vai falar assim, não, um homem virtuoso é aquele que segue a justa medida. É aquele que, de alguma forma ou de outra, ele busca o conhecimento racional acima de todos os prazeres, né? Mas resguardando espaço ali também, né, para os prazeres da carne, né, que é uma coisa que o Platão não vai aceitar. Pessoal, vocês entenderam isso aqui? Até aqui vocês conseguiram entender? Tá claro ou tá meio obscuro? Como é que é? Como é que tá? Falam para mim. Fala pro titio aqui, vai. Vamos lá, pessoal. Galera. Eu achei que tá bem tranquilo. Tá? Ótimo, então. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tô percebendo que do primeiro dia de aula até hoje, a quantidade de alunos estão diminuindo bastante. E o que eu percebi, principalmente nas questões, acho que talvez não referente só único exclusivamente ao trabalho, mas ao formulário. Eu percebi que teve muita gente, não só da turma de vocês, mas de outras que não estão acompanhando em nada. Eu não sei se os colegas de vocês estão deixando de assistir às aulas presenciais para ver os vídeos depois e não estão se inteirando digamos, não estão se inteirando das datas que eu estou colocando, né? Então, tipo, eu tive muitos alunos, principalmente da mecatrônica, que não fizeram a prova e alegaram que não estiveram no dia. Como se eu tivesse falado da prova apenas no dia, né? Não um mês antes. Então, assim, eu gostaria que vocês passassem isso para os colegas, que é importante tá na aula presencial, né? Porque eu acho que não é simplesmente uma questão de assistir a aula depois. É óbvio que eu não posso falar que todos estão fazendo isso, né? Porque não querem assistir às aulas. Óbvio que todos têm, todos de alguma forma ou de outra, em um maior ou menor grau, acabam tendo outras funções em casa do que simplesmente assistir a aula. No final das contas, o que eu estou querendo dizer é que talvez não sejam todos que tenham essa possibilidade de estar sentado de frente para o computador assistindo uma aula de manhã, né?
Às vezes são obrigados a fazer outra coisa, mas eu gostaria que vocês reforçassem isso no grupo de vocês, porque é muito complicado depois eu ter que ficar falando 30 vezes sobre data de entrega de trabalho, ou falar a mesma coisa porque que eu não abri a prova de novo para pessoas que não sequer sabiam que eu ia dar prova. Então, assim, ressaltem isso no grupo de vocês, que da importância de assistir aulas. Inclusive, semana passada nós tivemos uma reunião com o coordenador, com o Éder, e muitos professores, muitos, mas muitos mesmo, muitos professores que dão aula para mecatrônica, estão reclamando disso. Estão reclamando que tem muitos alunos. E assim, não é uma realidade só do curso de vocês, tá? É uma realidade geral, principalmente dos segundos e dos terceiros anos. Então, assim, tenham em mente que é importante isso, porque eu não estou dando aula pré-gravada, eu estou dando a aula no momento, e isso, para mim, é mais. Eu acho, né, até o momento, ao menos para mim, parece que é a metodologia que funciona. Então, assim, eu disponho da minha manhã para dar aula para vocês e tem gente que prefere ver aula depois vai me perguntar as mesmas coisas que eu estou falando de sala de aula. Então, por gentileza, ressaltem isso entre os colegas. E é claro que eu não estou demandando para que todos estejam em aula, estejam presentes aqui, porque eu não sei de fato o que se passa na vida dessas pessoas, mas vocês também não sabem o que se passa na nossa vida ao digamos, elaborar aulas, né? Elaborar aulas, digamos, que sejam minimamente assistíveis, vamos colocar assim, menos chatas, né? Então, assim, pensem um pouco nisso. Pensem um pouco nisso. É óbvio que eu não estou falando isso para todo, eu não tô falando isso para todo mundo, né? Mas estou falando para aqueles que de alguma forma estão achando que essa é a melhor solução. Eu, se fosse vocês, eu não acharia, mas eu estaria cansado. Eu estaria cansado como vocês, é claro. Então é isso, só falando isso aqui, dando um lembretinho, tá? Para a gente finalizar aqui, eu vou parar mais ou menos na Idade Moderna, né? Mas eu gostaria só de fazer a introdução. Então, assim, a influência da filosofia política do Platão e Aristóteles, elas foram notadas, elas foram ressaltadas, elas foram marcantes, né? Tanto ali no fim, né, da chamada Idade Antiga, que é o período helenístico, aqueles períodos todos que a gente estuda lá, como também na Idade Média. E, óbvio, né, na Idade Moderna, consecutivamente. O que nós estamos chamando aqui de Idade Moderna? Fins do século XV, né? Não, fins do século XIII, né? 13? 200, 1300... mais ou menos ali fins do século XIV, né? Ou seja, o século XIV começa em 1301 e vai até 1400, né? Então, eu acho que esse é o fim da Idade Média, né? Então, nós estamos chamando de Idade Moderna, o que surge a partir disso. A ideia de que a política tem como objetivo o bem comum, né? Que para o Platão vai ser justiça e Aristóteles a vida boa e feliz, vai orientar parte da reflexão política da Idade Moderna, né? Só que nós temos que começar a entender que esse período aí entre o fim da Idade Antiga e o início da Idade Moderna, denominado como Idade Média, a gente percebe uma consolidação da igreja, primeiramente como um poder extrapolítico. Ou seja, o que é um poder extrapolítico? A igreja vai se firmar enquanto uma instituição que vai determinar os rumos políticos dos feudos, né? Dos feudos, enfim. Então, ao longo da Idade Média, e principalmente até início ali da Idade Moderna, principalmente não, em parte da Idade Moderna, no início, vai ocorrer uma aliança entre o poder eclesiástico, ou seja, o poder da igreja, e o poder político. Tanto que as revoluções burguesas, elas vêm no sentido de solapar isso, né? De destruir completamente essa vigência da igreja, né? Ou destruir o papel da igreja na formação do Estado. E como a Igreja Católica entendia que todo poder pertence a Deus, né, surge a ideia de que esses governantes seriam representantes de Deus na Terra. E por conta disso, o rei, é atribuído ao rei um certo direito divino. Tá? Qual que vai ser a tônica da filosofia política na Idade Moderna? A tônica da filosofia política na Idade Moderna é questionar esse direito divino
e compreender como se constitui o Estado e o direito natural. Uma grande contribuição da filosofia moderna é entender que nós somos iguais, nós estamos resguardados em nossa igualdade por um direito natural. Tá? Eu vou repetir. Nós todos somos iguais e isso é assegurado pelo chamado direito natural. E a partir de agora, nós vamos estudar, né, nessa aula e nas próximas, nós vamos estudar um pouco sobre o que vem a ser esse direito natural. Então, nós encerramos aqui em Maquiavel, porque eu acho que eu já falei muito, eu já falei sobre Platão, Aristóteles e estou iniciando agora a Idade Moderna. Então, a gente encerra por aqui, tá bom? Para não ficar muita informação para vocês. Pessoal, até o momento, vocês têm alguma dúvida? Querem falar sobre alguma coisa? Tem alguma dúvida sobre o trabalho? Como é que tá indo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo. Mais alguma coisa, pessoal? Ô, Pedro, para de curtir meus tweets no horário da aula. Ô, senhor, eu tô aqui, senhor. Tem até uma dúvida aqui pra fazer. Beleza, Pedro, só você respondeu o Osmar. Osmar, não, a data de entrega é dia 24, prazo final é dia 28. Então, tenta se organizar para você entregar no dia 24, tá? Que é a semana que vem, segunda-feira. Por que que eu estou dizendo isso, né? Porque eu acredito que haverá queda na nota para quem apresentar o trabalho depois do dia 24. Tá bom? Tá certo, Osmar? Vai lá, ô Pedro, pode perguntar. Não, então, é mais uma curiosidade que tá aqui me pinicando. Tipo assim, Uhum. eu não sei se eu tô louco, mas teve uma hora que você tava falando de Platão, que você citou a passagem do mundo sensível, não foi? Sim, Você isso. falou sobre. Então, isso estaria relacionado com a teoria das ideias de Platão, né? Isso, exatamente. Que tipo assim, ele pensava. A teoria final dele seria, tipo assim, ele pensava em dois mundos. No inteligível. Uhum. Não. Seria no sensível, né? E no ideal. E aí, Isso, para isso, inteligente. para essa Isso. passagem do sensível para o ideal, seria meio que. Teria uma passagem, né, para que isso acontecesse. Só que Tem. aí chega Aristóteles, que é o discípulo dele, e não, e tipo, Aristóteles aprendeu muito com ele, mas ele discordava disso. Ele seria Uhum. mais, tipo, é, ele pensaria diferente nesse quesito, que estaria tudo num único mundo, enfim. Teria a ver com isso, porque ano passado a Isso. gente aprendeu isso, não foi tanto para a parte política, foi mais É. nessa parte. Não, mas você tá certo, você tá certo. E assim, o mais interessante é entender que a filosofia antiga e a filosofia moderna, ela vai ser muito baseada, primeiramente, numa teoria do conhecimento. E isso que você está falando do Platão e do Aristóteles, que você falou agora, é a teoria do conhecimento deles, é o modo como eles abordaram o modo de se conhecer a realidade. Platão dividiu digamos, a realidade entre realidade sensível e realidade inteligível, realidade ideal, né? E o Aristóteles não. O Aristóteles ele já concebe que o conhecimento ele parte primeiramente das sensações, né? Mas o conhecimento ele não fica nisso. Exatamente, você está certo. Então, assim, toda a filosofia política deles vai ser baseada nessa premissa inicial. Sacou? Ah, saquei. Valeu, senhor. De nada. Pessoal, mais alguma coisa? O Alan tá calado hoje, o Alan Alves. Tá Ai, tudo certo? senhor, não tenho muito o que eu falar. Bom, pessoal, então se tiver tudo certo, agradeço a presença de vocês e até semana que vem, tá? Lembrando que dia 24, semana que vem, na segunda, é a data de entrega, tá? Como eu acabei de falar aqui pro Osmar. No mais, tenham todas e todos uma ótima semana e uma boa manhã, né? Tchau, senhor. Tchau, gente. Tchau. Tchau, senhor.